Pelas ruas de túmulos fomos calados. Eu olhava vagamente aquela multidão de sepulturas que trepavam, tocavam-se, lutavam por espaço, na estreiteza da vaga e nas encostas das colinas aos lados. Algumas pareciam se olhar com afeto, roçando-se amigavelmente. Em outras, transparecia a repugnância de estarem juntas. Havia solicitações incompreensíveis e também repulsões e antipatias. E em todos, ressumava o esforço extraordinário para escapar ao nivelamento à morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas. Até o final do século XIX e início do século XX, os mortos eram enterrados nas igrejas. Cientistas europeus, desde o século XVIII, contestavam essa prática, alegando que vapores emanados por cadáveres em decomposição causavam epidemias. Como medida de higiene, os cemitérios deviam ficar distantes das cidades. O governo brasileiro, seguindo tendências da Europa, proibiu que se enterrasse os mortos nestes locais, determinando a construção de cemitérios civis. Um histórico dos enterramentos aqui em Conquista, a gente tem que remeter ao século XVIII, quando em 1783 já se verificou, através de pesquisas, inclusive há registros disso em Aníbal Viana, que os enterramentos eram efetuados ao redor da igreja em construção, que hoje é a Catedral Nossa Senhora das Vitórias. Além dessa espécie de cemitério improvisado, existiam também vestígios de que vários grupos indígenas foram enterrados ou até enterrados vivos também nesse local onde hoje é a Praça Tancredo Neves. Do século XIX, existiam também formas de enterramento onde hoje é a Praça 9 de Novembro, a famosa Praça do Acarajé. A Igreja Católica é que protagoniza a criação do primeiro cemitério civil aqui na cidade de Conquista. As discussões começam pelo cônego Olímpio, já em 1905, mas os jornais de Conquista insistem em críticas severas em relação a esse cemitério. E mesmo com a doação expressa da igreja e também com a doação da comunidade, com tijolos, adobe e outros materiais para construção, esse cemitério acaba não vingando. O local escolhido para a construção desse cemitério é onde hoje é a Santa Casa de Misericórdia, né? O Hospital São Vicente. Nesse intervalo de tempo, do final do século XIX até 1915, que é a data de criação do Cemitério da Saudade, outros locais de Conquista forneceram espaço de enterramento, como por exemplo, onde atualmente é o Hospital Regis Pacheco, Crescente Silveira, onde atualmente é o Hospital Crescente Silveira, foi improvisado ali um cemitério pela população, que era o cemitério popularmente chamado de Bexiguentos. Hoje está localizado entre o viaduto da Regis Pacheco, né, o Bigode de Pedral, e a igreja presbiteriana. Era um dos mausoléus mais famosos e mais vistos por toda a cidade, que era o mausoléu da família do coronel Pompílio Nunes. No início do ano de 1915, o então coronel Justino Guzmão cede uma parte da sua fazenda para a construção do primeiro cemitério civil da cidade. No início, houve uma certa resistência por parte da população em aceitar que os enterramentos dos seus entes queridos fossem efetuados aqui no Cemitério da Saudade. Mas, com o passar do tempo, como um único cemitério civil presente na cidade, o Cemitério da Saudade vai sendo ocupado lentamente pelas famílias do entorno da cidade de Vitória da Conquista. Antigamente, uma das mortes mais temidas era a morte sem sepultura certa. E o morto sem sepultura era dos mais temidos dos mortos, pois morrer sem enterro significava virar alma penada. Era e sempre foi o desejo dos mais abastados distinguir-se através de uma marca perene,
e um objeto de consagração, o túmulo, pela atração de comparar-se aos grandes personagens da história, sem menor cerimônia, incluindo nesta leva os soberanos, os faraós, os reis, os papas e os príncipes, que mereceram sepulcros dos demais. E referente a sentimentos, chega um cliente aqui, ô senhor Antônio, eu quero fazer um túmulo. Então eu me preocupo com o cliente, eu pergunto, qual o túmulo que a senhora deseja? Quer de mármore ou de granito? Quer de uma gaveta, ou de 2 gavetas, ou 3 gavetas? Quer com ossário ou sem ossário? E referente a sentimentos, eu já vi, e assim como eu tenho também, vários sepultos aqui no cemitério, ou em vários cemitérios de Vitória da Conquista. Ao sepultar a pessoa ali, botar o caixão, a devida carneira, que se chama túmulo também, e tem a palavra antiga que os mais velhos falavam, catatumba, tem o mesmo significado de túmulo e carneiras, ou mausoléu. Quando está sepultando ali, pessoas se desmaiarem, caírem e ter emoções diferentes, parar até no hospital. E nisso aí eu me sinto também constrangido, não porque eu trabalho com isso, porque foi uma profissão que Deus me deu, certo? Não sou uma pessoa rica, mas defendo o meu pão fazendo esse tipo de trabalho. E eu choro também a ver um momento difícil desse, das pessoas que estão sepultando o seu ente querido. Tem pessoas que investem num túmulo caríssimo, certo? Que o túmulo hoje, o mínimo hoje é R$ 1.600 de uma gaveta, um túmulo simples, agora de material caro. Como tem túmulos aí de 8, 10 mil reais. Faço as remoções dos restos mortais. Os restos mortais, quando é na gaveta, eu pego o caixão, as tábuas não prestam mais, eu jogo no mato, pego os restos mortais, coloco num saquinho, amarro e quando vir um sepultamento, eu coloco na lateral do sepultamento. E se for uma morte comum, 3, 4 anos. Se for formol, já vai para 5, 6, depende a quantidade de formol. Que o formol segura até 10 anos a pessoa. Nós somos cadastrados pela prefeitura, aí a gente ganha particular, né? O cemitério é particular, aí a gente somos só cadastrados. Já o pessoal que trabalha na limpeza é fechado pela prefeitura. Aqui no Cemitério da Saudade, observa-se vários túmulos em forma de capela, que lembram os enterros dos tempos passados feitos em igrejas, o que simbolicamente intensificava o sentido sagrado da morte. Acreditava-se que ser enterrado dentro da igreja era garantia de abrir as portas para o paraíso. Estas portas eram vedadas aos não católicos, pagãos, suicidas e prostitutas. Dia 31 de outubro de 2002, 25 colegas se reuniram e tiveram a ideia de fazer uma diversão diferente das convencionais que acontecem na cidade. Resolvemos se reunir aqui no cemitério, aproximadamente umas 11 horas da noite. E aí a gente começou a entrar aos poucos aqui para conversar, trocar ideia, contar algumas histórias de terror. E aí foi que aconteceu, que a gente trouxe um sonzinho para ficar escutando umas músicas e tal, bebendo, conversando. Foi quando um dos nossos colegas, infelizmente, bebeu um pouco mais do normal e teve a genial ideia de abraçar a bola de um dos jazigos mais altos do cemitério. Foi quando a gente ficou tensos, né, com medo dele cair e a consequência for ser bem pior do que foi. Um dos vizinhos aqui em frente ao cemitério observou a movimentação estranha, todo mundo de preto à noite, né, e resolveu chamar a polícia. Foi quando a polícia entrou pelo muro, subiu o muro, entrou aqui, e aí a galera se desesperou, todo mundo saindo, correndo por cima das covas. A gente não esperava isso, a gente só queria mesmo se divertir, sem pedrejar, sem quebrar nada, sem destruir, até mesmo sem deixar vestígios, como a gente fazia algumas noites que a gente vinha passar aqui
para conversar e contar a história. Os policiais cercaram o cemitério aqui na outra rua de terra, na frente, na Rio Bahia, e foram pegando aos poucos, né? Foi como uma brincadeira de criança, né? De se esconder, esconde-esconde. Só que, poxa, aqueles que foram pegos não ficou muito satisfeitos não, mas muitos também conseguiram se esconder e não ser achados. Mas foi um clima de terror mesmo aquela noite do dia 31 aqui. Um fato interessante é como era tratada a morte dos anjos, que na tradição católica eram crianças que morriam prematuramente. Todo o sofrimento da família era compensado com grandes festas. Era comum mandar matar leitoa, galinha e comprar muita bebida para servir aos convidados. As músicas de velório, as excelências, eram cantadas em ritmo de samba e marchas. Alguns túmulos no cemitério demonstram essa pureza relacionada às crianças que morriam sem pecado. Uma excelência de São Gonçalo, despedida de quem vai se embora, de quem vai se embora. Tuas excelência de São Gonçalo, despedida de quem vai se embora, de quem vai se embora, de quem vai se embora. Devido à disposição muitas vezes desordenada dos túmulos, observar as peças torna-se muitas vezes um grande sacrifício. Outro fator de prejuízo é, sem dúvida, a má conservação, como túmulos abertos, esculturas quebradas e atos de vandalismo, incluindo-se roubos e pichações. Pela riqueza de detalhes arquitetônicos e estilísticos, o Cemitério da Saudade, assim como outras áreas importantes para conhecermos um pouco da cultura, da economia e da sociedade conquistense, deveria ser tombado. Essa ideia de tombamento se justifica na medida em que a gente observa que no Cemitério da Saudade, principalmente nos túmulos da sua construção, né, desde a sua construção de 1915 até 1950, uma riqueza de detalhes estilísticos que, infelizmente, hoje, pelo avanço da sociedade, a gente não consegue mais observar nos túmulos de 50 até o presente momento. Então, no cemitério a gente visualiza muito da história de conquista. Os espaços que são destinados aos mortos revelam muito da história da cidade, do que era importante ou não fazer prevalecer na mente das pessoas, a cultura da cidade, a religiosidade da cidade e valores que a gente só observa através desses túmulos. O culto moderno dos mortos é um culto da lembrança ligada ao corpo, à aparência corporal. Assimilado tanto pelas igrejas cristãs quanto pelo materialismo ateu, tornou-se hoje a única manifestação religiosa comum aos crentes e aos descrentes de todas as confissões. Nasceu no mundo das luzes, desenvolveu-se no mundo das técnicas industriais, naturalizou-se tão bem que esquecemos suas origens recentes. Nas regiões da morte nova e moderna, procura-se reduzir ao mínimo decente as operações inevitáveis, destinadas a fazer desaparecer o corpo. Se algumas formalidades são mantidas e uma cerimônia ainda marca a partida, devem permanecer discretas e evitar todo pretexto a uma emoção qualquer. As manifestações aparentes de luto são condenadas e desaparecem.